Olá, meus amores, professores, alunos, é um prazer estar com vocês, né? E quero convidar a um bate-papo no Psicossocial. Eu sou Débora Marreiro, sou psicóloga e gostaria de conversar com vocês sobre o bullying, né? Como é que vocês entendem o bullying? O que você sabe sobre o bullying? Nesse mês de abril, dia 7 de abril exatamente, é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência Escolar. Então eu pergunto para vocês nesse bate-papo, o que é o bullying? Vamos lá? Gostaria que vocês participassem comigo, tá? Os professores também, se puderem nos ajudar, os alunos. Eu sei que muitos começam a iniciar o programa um pouquinho nervosos, né? Um pouquinho intimidados. Mas vamos lá me ajudar a fazer esse programa com muito carinho e amor, tá bom? Você sabe o que é o bullying? Vamos lá. Enquanto a gente vai iniciando, eu vou esperando vocês sinalizarem no chat, ok? Pode ser assim? Então vamos lá. Bullying é a mesma coisa que trollagem? Bullying é a mesma coisa que trollagem? Então a gente está jogando para vocês duas perguntas. Você sabe o que é o bullying? E também assim, bullying e trollagem são as mesmas coisas? Vocês já fizeram isso na escola, gente? Né? Vocês já sofreram algum tipo de bullying ou trollagem? Aí está aparecendo aqui na tela, né, para mim, o que é trollagem, tá? Trollagem vem do verbo transitivo direto, que é uma questão de gíria, zoação, de irritar, chatear alguém através de uma zoação intensa, que busca perturbar ou enfurecer pessoas que dela é alvo. Isso é uma trollagem. Agora vamos ver se aparece alguma coisa sobre bullying. Que legal, Max Juliano respondeu. Agora, né, que trollagem e bullying, né, fazer brincadeiras de mau gosto, é uma piada com alguém. Isso a Ana Luísa, né, que comentou com a gente. Então, bora lá. A Luísa falou que é uma brincadeira de mau gosto. Trollagem ou bullying? Bullying, o que aparece aqui é o quê? É uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão, intimidação, repetitivos contra um indivíduo que não é aceito no grupo. Geralmente, isso pode acontecer na escola, né? A Ana falou que era uma brincadeira de mau gosto. Quem mais pode nos ajudar, né, a falar sobre bullying e trollagem? As duas podem significar as mesmas coisas, né? Então, bullying é o quê? É uma agressão, uma intimidação, né? Trollagem é uma zoação. Vamos lá, gente. Enquanto vocês estão assistindo esse bate-papo, não esqueçam de participar, tá? Bullying, mais uma outra perguntinha, já que vocês querem participar, então eu vou colocar as perguntas para a gente poder conversar mais. Bullying pode ser considerado crime? O que você acha? Caio, Miguel, Luísa, Letícia, você acha que o bullying pode ser considerado crime? Professor, também estamos aguardando o senhor, viu? A nos ajudar nesse bate-papo. Gente, olha, nós temos na legislação a Lei 13.185, em vigor desde 2016, que classifica o bullying como intimidação sistêmica quando há violência física ou psicológica, em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários, apelidos pejorativos, entre outros. Fazendo essa abordagem na legislação, né, você pode ser preso? O que vocês acham? Você já sofreu bullying na escola? Ou você já cometeu bullying na escola? Isso são algumas situações
que podem ou não acontecer. Mas, mediante a legislação, você pode ser preso? O que você acha? Né? Eu preso? Mas como a Ana Luísa falou, é uma brincadeira de mau gosto. É considerado crime? Então, vamos lá, gente. Pode seguir nessas situações da legislação, onde avisa que diversos crimes podem ser praticados por meio do bullying. Você sabia disso? Principalmente nas escolas. Entretanto, menores de idade não cometem crime, cometem infração penal. Quem são os menores de idade? Menores de 18 anos. Então, isso significa que não pode cometer crime, mas uma infração penal. Então, ainda de acordo com a legislação, diversos crimes, né, podem ser acometidos. Então, nesse caso, a punição aplica-se para punição. Aplica-se a autores do bullying, como menores de 18 anos, que são medidas socioeducativas previstas no Código de Ética, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que estabelece sanções específicas para esses menores, ok? Medidas socioeducativas, tá? Aí fica na dúvida, né? Nesses casos, vocês podem observar na tela, né, que aí já vai aparecer algumas situações de crime. Né? Então, aqui a gente pode ver que, mas isso não deixa de ser um crime definido no Código Penal, tá? Então, embora o menor não responda criminalmente, nem seja preso, ele pode ser internado em instituições adequadas, conforme determina o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente verifica aqui quais são as formas de bullying. Gente, eu estou aqui batendo esse bate-papo com vocês, mas fiquem à vontade em participar, tá bom? Então, assim, mediante a isso, bullying, né? Quais são as formas de bullying? Tá bom? Vocês sabem, ó, aí está aparecendo para vocês o conjunto de violências. Vocês podem comentar nessas figurinhas se vocês já participaram ou já praticaram esses tipos de conjunto de violência. Aí a gente tem um garotinho segurando o outro pelo pescoço, né? Um outro escondido atrás de, eu acho que um armário, né? E o outro chateado, rindo e fazendo misuras. Isso daí são tipos de violência que podem ser físicas, sociais, psicológicas para aquele indivíduo. Aí vem os personagens no bullying. Você sabia que existem personagens no bullying? Aí a gente começa com a vítima. A vítima, no caso, é o indivíduo que não consegue se defender das agressões, né? Aí pode ser também o bullying com violência psicológica. Ele, no caso, a criança, a vítima, pode não sofrer violência dentro de casa e sofre na escola, isso pode deixá-la muito assustada, né? Então, essa vítima não consegue se defender. Então, num local que poderia ser o espelho, né, de harmonia, de amizade, ele está encontrando comportamentos violentos. Isso, então, pode assustar qualquer pessoa. E essa vítima, ela não consegue se defender. E o agressor? Quem é que pode ser esse agressor? O agressor são jovens, tá? São jovens que podem passar por problemas psicológicos ou que sofrem agressões dentro do ambiente familiar ou dentro da escola, tá? Isso pode acontecer. Ou seja, a criança presencia violência em casa ou na escola e ela vai repetir esse comportamento com outras pessoas, tá? Pode ser com um coleguinha, pode ser com uma pessoa que ele nunca viu, mas ele pode repetir esse tipo de comportamento. Então, a gente já viu dois personagens, o agressor e a vítima. E aquele que só fica olhando?
Como é que se chama isso? Aquele só fica olhando, às vezes fica rindo, apontando. Esse daí é o espectador. Os espectadores são aqueles que presenciam bullying de uma forma indireta. Ou seja, eles não têm um papel entre a vítima e o agressor, mas ele está ali de uma certa forma para pontuar de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, se caso o espectador, está ali presenciando aquela situação, ele começa a rir, sinalizando que é uma brincadeira legal para o agressor vai continuar fazendo essas brincadeiras com outras crianças, né? Estou falando brincadeira ao modo que você possa entender, tá? Aí, no caso, se esse espectador começar a visualizar o bullying como uma certa rejeição, ele pode começar a defender a vítima. E aí diminui ou começa a sensibilizar o agressor para que ele não faça mais isso. Então, o espectador pode ter um lado positivo e negativo para o bullying, tá? Se ele ri do bullying, ele faz com que o agressor continue sinaliza que ele pode pactuar com esse comportamento. Se ele, no caso, ele rejeita, ele defende a vítima, o agressor pode sinalizar e até sentir que ele está começando a ficar meio que excluído das situações, porque as pessoas não gostam, tá bom? Eu demorei nesse sentido para você ter essa visão da vítima, do agressor e do espectador, tá bom? Aí, nós temos a seguinte situação. É somente na escola que acontece o bullying, né? Aí a gente pode verificar essas figuras que nos mostram que tem uma garotinha que pode estar na vizinhança, né? Então, ela pode estar passeando e tem outras meninas mexendo com ela, tá? E tem também um garoto que ele está aparentemente em casa e aquela figura de autoridade brigando com ela, né? Brigando ou fazendo algum comentário em que ela fique assustada, né? Então, assim, pergunto de novo, é somente na escola que acontece o bullying? O que vocês acham? Tá bom? Então, assim, aí a gente vê que o bullying pode acontecer também no condomínio onde mora, na vizinhança, em grupos ou recreações esportivas. Mas o local onde isso mais acontece é na escola. Por quê? Fatores sociológicos e psicológicos explicam que esse fenômeno acontece na escola porque os jovens passam muito tempo interagindo com outros jovens, com outras crianças praticamente na mesma idade. Querendo ou não, é um ciclo social. Então, esse ciclo, né, vai acontecer. Então, tudo que acontece às vezes em casa, a criança ela pode, né, representar isso daí também na escola. É como se o comportamento gentil em casa faz o comportamento gentil na escola, as educações, né? Se a criança é tratada com agressividade, ela vai se achar também na oportunidade de tratar outra criança na escola com agressividade. Então, você vai ver aí a próxima figurinha em que acontece uma criança, né, caída, que pode visualizar sendo a vítima, e a outra criança, né, uma altura acima, bravo, como se estivesse batendo ou fazendo alguma ameaça, né, com essa criança. Então, observem em que o bullying acontece na escola, por quê? Porque é um meio social em que a criança interage, né? Então, não necessariamente fica somente na escola, mas todo aquele contexto, né? Condomínio onde ela mora, nas redondezas, nas áreas esportivas, pode acontecer, tá bom? Por que na escola? Agora vamos explicar o porquê. Na escola, os cruéis padrões de beleza e comportamentos ditados pela sociedade vão aparecer aonde? Como normas na escola. Então, em geral, esse grupo
dominante reafirma e dita esses padrões de beleza, ou até sociais, fazendo com que se estabeleça uma regra que às vezes pode ser dita como normal. E tudo aquilo que foge dessa regra é considerado como inferior, indigno, aí exclui, né, esse indivíduo. Aí veja bem, como é que essa regra pode aparecer na escola? Sabe aquela situação em que tem aquele estojo da marca, né? Aquela bolsa, o sapato. Então, às vezes, isso daí pode ser questão social em que vai formando grupos. E esse grupo vai ditar na escola quem é o padrão de normalidade ali. Mas isso não é bacana, gente. É a mesma coisa de beleza, né? Então, na nossa região amazonense, nós temos vários traços de beleza. Por que prender-se a apenas um, né? Então, assim, nós somos morenos, né? Temos raízes indígenas, temos várias misturas, que isso faz da gente ser o diferente, ter um bonito diferente, ter um destaque, né? Então, a gente não tem como seguir apenas um padrão de beleza, né? Principalmente aquelas pessoas que precisam, por exemplo, usar um óculos, usar um aparelho auditivo, usar aparelho ortodôntico. Isso são situações em que aquela criança, numa determinada idade, ela precisa, né, utilizar para melhorar a sua vida. Mas isso não significa que ela tenha que ser insultada, porque ela está fora dos padrões daquela escola, tá bom? Quando as crianças estão passando para a idade, né? Saindo daquela idade de criança para a pré-adolescência, nós podemos observar só um parêntese aqui para a gente fechar a questão da beleza, tá? Como os hormônios estão muito à flor da pele, a gente começa a ter os hormônios também como estímulo ao crescimento. E esse crescimento, ele vai desenvolver algumas manchinhas, espinhas no rosto. Isso também pode gerar alguma rejeição das crianças ou dos adolescentes. Aqueles adolescentes que possuem espinhas no rosto, podem ser excluídos. Então, isso é uma forma de um bullying, né? Ele não quer ter aquilo, não quer ter as espinhas, mas acontece pelo desenvolvimento, é a fase do desenvolvimento. Então, os adolescentes estão entrando numa fase muito delicada, que são as questões hormonais, são as questões sociais, isso tudo abala emocionalmente, tá bom? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente já verificou a situação das formas de bullying, certo? Que podem ser o quê? Uma situação, bullying pode ter um conjunto de violências. Vamos fazer um resumo, né, dessa obra, desse bate-papo. Um conjunto de violência física, um conjunto de violência física, emocional, social. Aí eu pergunto para vocês que estão aí do outro lado, né, vamos lá participar. Eu gostaria muito da participação de vocês, tá bom? Você tem rede social? E aí? Será que você tem uma rede social? O que tem a ver a rede social com este assunto bullying? Né? Então, são duas perguntas. Você tem rede social, né? E o que a rede social tem a ver com bullying? Você sabe o que é? Mais uma pergunta. Cyberbullying? Vamos fazer uma costura aqui. O cyberbullying também pode ser uma forma de bullying, né? Então, aqui, você sabe o que é bullying? Então, eu já dei uma dica. Pode ser, é uma das fases do bullying. A gente vai apresentar para vocês, né, uma situação em que, o que é um cyberbullying, né? Você já presenciou um cyberbullying? Você já fez cyberbullying? O que é isso, né? Então, assim, muitos jovens, né, nessa fase, né, da vida, da criança e do adolescente, elas são muito envolvidas pela rede mundial de computadores,
Até aí tudo bem? Então vamos lá. O cyberbullying tem a ver com rede de computadores? Alguém pode me ajudar? Queridos pais, prestem atenção também nessa realidade, tá? A gente nessa situação do aula em casa, né, de fazer as atividades, realizar a pesquisa, isso é importante, até para a gente visualizar o que nossos filhos, né, estão acessando, tá bom? Por favor, fique a dica. Mas aí, professor, meu querido aluno, eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Será que eu estou falando muito rápido? Não? Ok. Então, vamos lá. O cyberbullying. Pode aqui, vamos dar continuidade. Olha aí vocês estão vendo uma figura de uma menina, né, que está no celular. Então, o que vocês podem observar? Que ela recebeu uma mensagem de que é feia, que é gordinha, né? Às vezes, podem gerar essas situações em que a gente recebe esse tipo de mensagem. Como é que você iria se sentir ao receber isso? Ou fazer isso com alguém? Você acha isso legal? Isso é um sinal de cyberbullying. Eu estou fazendo o quê? Nos últimos anos, vocês podem observar que os jovens estão tendo muita facilidade nessas comunicações da rede social, na internet. Então, isso tem ajudado a popularizar esse fenômeno, que pode ser chamado de bullying, tá? Ou cyberbullying. Trata-se da versão multimídia da violência escolar, que cresce a cada dia. Como uma epidemia acompanhando os interesses da criança e do adolescente pelo mundo virtual. Então, a gente, senhores pais, senhores professores, observem essas situações, né? Dos celulares. O que seu filho está recebendo, o que ele está enviando. Esse cyberbullying é algo que na vida dos jovens, das crianças, ele pode estar bem presente, tá bom? Aí nessa expectativa de cyberbullying, você sabe se tem outras formas de cyberbullying? A gente vai vendo que nesse nosso bate-papo, o bullying vai desencadeando várias formas. E dentro dessas formas, agora a gente está falando de cyberbullying. Quais são as formas de cyberbullying? Alguém poderia participar? Estou esperando vocês. Então, bora lá. Então, olha, se eu estiver falando rápido, estou aqui para atender os pedidos para tirar dúvidas, tá bom? Então, o cyberbullying, quais são as formas? Uma agressão direta via as redes sociais, uma criação de websites. Tem também impersonalização, fórum de discussão e postagem de vídeos e fotos nas redes sociais. Alguém já passou por alguma situação desse tipo? Eu acredito, dando um exemplo, vou pegar aqui um exemplo para vocês, da impersonalização. Você sabe o que é isso no cyberbullying? Vou dar uma dica, eu acho que para dar um exemplo bem bacana, pode ser aquelas mensagens no WhatsApp. Alguém se passando por você, pedindo dinheiro. Pode ter acontecido isso, às vezes com seu pai, sua mãe, sua tia, ou até um professor, né? Que teve o seu nome utilizado para pedir dinheiro da sua lista de endereços, né? Do WhatsApp. Então, são pessoas em que são enganadas no nome de outras pessoas. Então, isso é impersonalização. Impersonalização é usar o seu perfil para fazer coisa errada. E você não fez isso, é outra pessoa que faz. Isso é muito delicado, essas situações. Então, às vezes, o seu telefone pode ser hackeado, né? Que é uma forma de impersonalização, que aí, além de ser hackeado, aquela pessoa usa seus dados para tirar proveito da situação, ok? Então, são agressões diretas que acontecem nas redes sociais,
Às vezes a criança adolescente não gosta, não sabe reagir com uma pessoa e ela utiliza as redes sociais para fazer essas situações de xingamento, que são situações bem vexatórias para o outro, tá bom? Então, verifique essas situações. Fora de discussão, postagem de vídeos e fotos. Isso é uma situação em que pode acontecer de uma criança ter o seu vídeo, ter uma foto postada na rede social, e isso deixa ela muito constrangida, a ponto de fazê-la até mudar de cidade, até mudar de escola, né? Até mudar de endereço. Então, são situações em que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com o outro, né? A questão da empatia, ter um cuidado com o outro, gente. É muito bacana. É muito bacana, por quê? Porque quando eu tenho cuidado com o próximo, eu vou pensar, será que isso vai ser legal se acontecesse comigo, né? Se acontecesse com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Então, a gente precisa ter esse pensamento crítico, né? Sobre a nossa realidade e sobre o nosso comportamento, ok? Vamos lá, seguindo com as orientações. Pode passando. Aí, ó. Com essas situações do pensamento crítico, eu quero chamar a atenção para vocês nas situações. Será que o cyberbullying tem alguma consequência? O que vocês acham, meus queridos alunos, meus queridos professores? O cyberbullying tem alguma consequência para o meu aluno, para o meu filho? Ou quais seriam essas consequências? O cyberbullying, né, tem consequências somente para a vítima? Tem consequências somente para o agressor? Como é que acontece essas histórias, né? Eu vou contar de histórias porque realmente é o que acontece no nosso ciclo, no nosso meio. Não deveria, mas acontece, né? Então, é só. Eu vou tentar contar uma historinha para vocês, para tentar sinalizar, para vocês poderem observar quais são as consequências para a vítima e quais são as consequências do agressor. Porque lá no início, a gente conversou um pouquinho através da legislação, né? A legislação traz que menores de 18 anos não comete crime, comete infração penal. Mediante esse fato, né, quais são as consequências que podem ter, tanto para agressor quanto para a vítima? Então, gostaria de apresentar a vocês a história do João, tá? O João é uma história, né, que nós tiramos de um livro, tá bom? Esse caso é um caso de cyberbullying no estado do Rio Grande do Sul, tá aí na telinha para vocês, onde os pais do João foram responsabilizados. Os pais do João foram responsabilizados judicialmente e condenados a pagar uma indenização por danos morais à família de um colega de sala. De quem? Do João, né? Por quê? O que o João fez para esse colega? O João, ele criou uma página na internet, tá? Com a intenção de ofender o colega. E aí? Essa história do João traz algum sentido para vocês? Veja bem, lá no início nós comentamos a lei. Vou repetir a lei. A Lei 13.000, que fala sobre o quê? Que menores de 18 anos não cometem crime, mais infração penal, ok? Tá. Mas a situação sendo muito grave, ele vai para uma medida socioeducativa, ok? Nessa medida socioeducativa, nessa situação do João, além de ele sofrer uma penalidade, a família teve que pagar uma indenização. Aqui não esclarece que tipo de penalidade o João recebeu, mas a família como um todo recebeu
uma sentença. Sentença, né, é uma responsabilidade com relação ao colega do João. A família teve que pagar danos morais e materiais a esse colega. Gente, a situação é grave, né? Queridos alunos e queridos professores, algumas crianças podem visualizar o cyberbullying, o bullying, como uma brincadeira. Ah, eu só estava brincando. É uma brincadeira de mau gosto. Gente, isso é uma situação tão grave que, por ser menor, quem assume a responsabilidade são os pais, né? Então, é uma situação em que eu, como mãe, você, como pai, precisa verificar como é que está seu filho. Lá antes de eu abrir a historinha do João, eu perguntei para vocês se existe alguma consequência para a vítima e uma consequência para o agressor. Nessa historinha a gente retrata que a família em si do João e a família do coleguinha do João, ambas tiveram uma consequência. Uma pode ter sofrido danos morais, materiais, né? Psicológicos, e a outra teve que pagar essa indenização. Será que ela tinha condições financeiras para arcar com essa responsabilidade, né? Será que ela sabia que o filho dela estava passando isso na escola, né, de agredir ou ser agredido por alguém nas redes sociais? Isso a gente tem que estar bem claro, bem ciente, em que a gente precisa estar acompanhando nossos filhos nas redes sociais. Ainda mais agora que a gente precisa verificar a situação das escolas. Nós estamos numa situação remota, então os estudos estão nesse caminho de muita pesquisa pela internet. Alguns jovens têm rede social, têm Face, então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Então vamos lá. Quais são as consequências desse cyberbullying? Alguém pode participar, me ajudar nessa situação? Bora lá? Então, consequências do bullying à vítima. Vamos começar pela vítima? Mas isso não quer dizer que o agressor não sofra com isso também, tá bom? Então vamos lá, bem bacaninha. Olha só, a vítima, ela pode acontecer que ela tenha um desinteresse pelos estudos. Aí ela começa a fazer o quê? Se eu estou desinteressado dos estudos, eu vou ficar como? Eu vou começar a me isolar, tá bom? Eu me isolando, o que acontece? Eu vou ter um prejuízo acadêmico. Acadêmico, aquele prejuízo no aprendizado escolar. Aí nesse aprendizado, isso pode gerar um desconforto emocional, eu posso gerar uma ansiedade, posso ter o meu sono atrapalhado, eu não consigo dormir direito, ok? Eu estou puxando devagarinho para você entender quais são as consequências. Acontece no mundo social, mas tem também emocional, tá bom? Tem a reprovação escolar. Se eu desisto de estudar, se eu começo a ter um isolamento social, às vezes, posso reprovar também no ambiente escolar, eu posso reprovar, devido a algumas situações emocionais, como ansiedade, né? Algum comportamento depressivo, isso pode acontecer. Mudanças sucessivas de escola. O meu filho pode não querer mais ir para aquela escola, aí ele fica mudando de uma escola para outra, uma escola para outra. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por que tantas mudanças, tá bom? Aí ele pode apresentar um medo de ir para a escola. Aí a gente chama de fobia escolar. Aí, de novo, pode acontecer o abandono escolar, né? Então, isso pode aumentando. Aí tem o estresse gerado pelas essas violências, né? Isso pode até comprometer a saúde mental da criança e do adolescente ao ponto de cometer um suicídio, tá? Que gera insegurança, gera medo, problemas até na autoestima. Então, isso é muito delicado. A gente conversou sobre as consequências relacionadas à vítima. Aí eu faço um chamamento para vocês. Somente a vítima sofre? Como é que fica a situação da criança que reage com agressividade? A criança que é o agressor, tá? A criança ou o adolescente, tá bom? Até os jovens também podem sofrer com isso, gente.
do ensino médio, do EJA. São alguns jovens que podem sim sofrer algumas situações com referente às mudanças de escola, né? Por quê? Porque não se adaptou bacana naquele meio. Então, ela começa a tentar interagir ou a se excluir, tá bom? Vamos falar um pouquinho do agressor. O agressor, ele pode realizar o quê? O uso abusivo de álcool e drogas. Você sabia? Que o seu filho, ele sendo agressor, ele pode estar desenvolvendo um comportamento de ansiedade. Às vezes, esse comportamento pode gerar a situação de experimentar drogas, experimentar o álcool, tá bom? Pode também ter um envolvimento maior em brigas no ambiente escolar, tá bom? Nesse ambiente de envolvimento de brigas, pode ter o quê? A criminalidade, como destruindo patrimônio, destruindo que tipo de patrimônio? A mochila de alguém, a cadeira, o banheiro da escola, destruindo a minha escola, né? Então, constituindo um crime, tá bom? Pode também estar portando uma arma, né? Então, aí a gente precisa ter esse olhar bem detalhado, né, dessas situações. Pode ter uma repetição de padrão de comportamento. Quando ele sai da escola, isso pode ter esse padrão de comportamento até na faculdade, até no seu ambiente de trabalho. Então, são pessoas que quando não cuidam, né, da sua saúde mental, e que são geralmente os agressores, ele pode repetir isso na escola. Parou, não tratou na escola, vai para onde? Vai para a faculdade. E isso vai se espalhando na situação em que ele vai galgando outras oportunidades, tá bom? Se mete, além disso, com problemas na justiça. E dependendo da situação, o bullying pode virar até um assédio moral dentro do trabalho. Então, as coisas só vão mudando de nomenclatura. A gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Atos delinquentes, como furto, né? Agressões, que eu já falei anteriormente. Então, pequenos surtos podem acontecer também. Eu vou mexer com aquele coleguinha, eu sempre vou sumir com alguma coisinha dele. Começa com pequenininho, mas depois, né? Se esse comportamento não for observado, não for tratado, isso pode gerar atos, né, delinquentes. A gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, bora lá. A gente já falou um pouquinho das consequências para as vítimas e as consequências para os agressores. Senhores pais, senhores professores, eu quero pontuar aqui o seguinte. Existe algum sinal, né, que eu possa identificar pessoas que passam por essa situação? O que você acha, né? Então, assim, existe nessas situações em que nós falamos das consequências, existe algum sinal que eu possa observar que meu filho esteja passando por essa situação de consequências como agressor ou vítima? Vamos falar do sinal da vítima, tá? Vamos manter uma linha de pensamento aí dessa vítima. Vamos observar que o meu filho, né, passa por essa situação de bullying na escola, né? Por que eu voltei para o bullying? Porque o cyberbullying vem do bullying, tá? Só que é uma questão de rede social, tá bom? Então, bora lá. Quando eu observo o meu filho que passa muito tempo do recreio sozinho, ele não tem aquele melhor amigo que a gente conversa. Meu filho, como é que foi na escola? Conheceu algum coleguinha? Aí ele diz, não, ninguém é legal. Então, fiquem espertos, senhores pais e professores. Aquela criança muito quietinha, naquele ambiente escolar, não fala com ninguém, não mexe com ninguém, para que ninguém mexesse com ele. Então, possa ser que essa criança esteja sendo alvo de alguma agressividade, tá bom? Chega em casa chorando. O meu filho, minha filha que chega em casa chorando.
não sabe explicar o motivo. Aí fica delicada a situação, porque ela não sabe explicar o motivo que está chorando e tem medo de ir à escola. Então, a gente precisa, geralmente, as crianças vítimas desse acontecimento, elas não sabem explicar, mas isso gera um medo, um transtorno emocional muito grande. Eu vou pegar aquele exemplo, né? Onde, às vezes, a criança, ela não presencia ato de violência em casa. E quando ela chega na escola, em que tem outras crianças, elas vão ter esse processo de aprendizagem. E até a questão social. Então, a questão de bater, a questão de morder, de xingar, a criança, quando presencia isso na escola, ela começa a ter um medo, né? Então, ela chega em casa e se sente aliviada e começa a chorar. É como se, pronto, aqui em casa estou segura. Só que na escola, ela visualiza como um ambiente impróprio, um ambiente de violência. Aí ela começa a chorar. A criança, ela não vai saber explicar dessa forma. Mas você fique atento aos sinais físicos. Se ela tem alguma mordida, se ela parece vermelha, né? Se tem alguma questão na bolsa dela que some ou aparece, se tem algum material que você não comprou para o seu filho e está lá, né, na bolsa dele. Então, fique atento, tá bom? Outro sinal seria, que eu falei, tem seus pertences, né, danificados ou roubados, né? A vítima também, além de ela ser uma criança que ela pode não reagir, tem aquelas crianças que reagem, tá bom? Aquelas crianças que reagem, elas também podem levar a pior, que fica machucado. Por isso que eu falo, observe no corpinho da sua criança se tem alguma marca de ferida, né, de machucado, né? Porque quando ela vai se defender, ela também vai se machucar, tá bom? E aquelas crianças que ela nunca é escolhida nas brincadeiras, é aquela que fica excluída. Você vai ficar aqui. Ninguém escolhe ela para o futebol, né, para manja-pega, ninguém quer brincar com aquela criança. Então, isso é uma questão que a gente precisa observar, tá bom? Passando do sinal de alerta para a vítima, tem algum outro sinal que a gente possa conversar? Até aqui, senhores pais e professores, né? Como é que vocês estão se sentindo? Eu estou conseguindo clarear um pouquinho essa ideia do bullying, né? Então, a gente poderia, senhores, né, verificar essas situações, tá bom? Então, mais uma vez, vamos ficar atentos ao sinal de alerta a essas crianças, tá? Pertences pessoais, roubados, danificados, envolvidos em brigas e levando sempre a pior, né? Excluído das brincadeiras, está muito sozinho, quando chega em casa chora e não sabe explicar, vamos ficar atentos, tá bom? Aí, com essas explicações todinhas, eu pergunto aos senhores, né? É só uma brincadeira e vai passar? O que você pode me explicar ou pontuar essa situação? É só uma brincadeira, vai passar. E aí? Até agora, nesse bate-papo que estamos tendo, você tem essa noção se essa brincadeira vai passar? Vai passar despercebido? Como é que você acha? Olha só. Não necessita de tratamento. Vamos lá pontuar. Não necessita de tratamento? É só uma brincadeira e vai passar? Então, vamos lá. Traumas do bullying. Se é traumas do bullying, realmente não vai passar ou realmente vai passar e eu não preciso tratar? Então, vamos ficar com essas situações, tá bom? Para refletir. Traumas do bullying que não forem tratados, tá? A vítima pode guardar esse sofrimento na sua memória afetiva. A memória afetiva. Um exemplo é ter da escola uma memória ruim, né? Não gosta de ir, então ela começa a ter essa memória afetiva. Só um exemplo, tá bom? Aí o que acontece? Essa pode se manifestar de diversas formas na vida daquela criança, que pode virar um quê? Um adolescente e um adulto. Esse adolescente ou adulto, ele pode
começar a observar, ter dificuldades em fazer as suas amizades, a ter aquela roda de conversa com os professores, né? A ter a sua autoestima muito debilitada, porque ele não sabe como se aproximar dos colegas. A gente, professor, pode observar esse tipo de comportamento, né, de dano emocional, quando aquela criança, de uma certa forma, a gente pede para ela apresentar um trabalho, fazer uma exposição do seu trabalho, ela começa a ficar nervosa, chora, começa a passar mal. Esse pode ser, eu estou só sugerindo, tá? Esse pode ser um sinal de que aquela criança não se sente confortável naquela sala. Você está entendendo? Não que aconteça alguma violência naquela sala, mas que quando ela foi pequena, ela deve ter sofrido algum tipo de violência em que acarretou esse trauma. Então, na hora de apresentar o trabalho, ela não consegue. Então, a gente precisa, professor, observar essas situações no meu querido aluno. O aluno adolescente, às vezes, quando já adulto, tem aquela reunião importantíssima e a gente não consegue apresentar a nossa proposta de trabalho. Então, isso pode, sim, dar uma certa dificuldade nessa socialização no ambiente de trabalho, até em casa. As relações de casa, relações familiares podem ficar comprometidas, porque às vezes aquele tom de autoridade do meu pai, da minha mãe, ele não pode se identificar. Isso pode gerar uma confusão. Aí você observa essa autoridade no ambiente de trabalho, também pode gerar algum conflito, tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente, em que se o trauma do bullying não tratado, ele pode gerar consequências muito delicadas à vida dessa pessoa, na vida da criança, do adolescente e do adulto, tá bom? Então, isso vai gerar um sistema de agressividade. Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, tá bom? Então, bora lá. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar o problema é o diálogo, tá bom? Como vamos poder dialogar, né, e conscientizar os nossos queridos alunos e filhos também, tá bom? É necessário conscientizar aquele que assiste ao bullying, que repete indiretamente, contribuindo com o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando, ok? Então, vamos lá. A gente pode fazer, senhores professores, pais, uma campanha digital. Eu gostaria muito da participação de vocês. O que vocês acharam desse nosso primeiro bate-papo sobre o bullying? Se vocês conseguirem entender, isso para mim é excelente na oportunidade que eu tenho de conhecer vocês um pouquinho, conhecer um pouquinho a realidade de vocês, através de uma campanha digital, né? Se não passar hoje, não tem problema. Você manda, né, para os nossos, nas redes de comunicação, que a gente pode enviar, pode mostrar essa nossa campanha digital no próximo encontro. Pode ser assim? Então, a gente pode verificar essas possibilidades, tá bom? Aí, olha, a proposta da atividade é meu prezado professor e minha professora, tá bom? Para combatermos o fenômeno do bullying de modo preventivo, podemos elaborar estratégias de enfrentamento dessa violência, o qual será preciso agir de modo planejado, ok? Como assim planejado e estruturado? Porque assim, as atividades, a gente pode realizar essa atividade com os anos iniciais. Os anos iniciais, a primeirinha até a terceirinha, a gente pode contar aquelas histórias infantis, né? Eu lembro muito do Patinho Feio. Olha o Patinho Feio. Se a gente for observar o Patinho Feio, ele realmente, será que ele sofreu bullying? O Patinho Feio dentro daquele ambiente, né? Com seus irmãos, a mãe, ele não se sentia aceito. Então, a gente pode contar para os anos iniciais, para os alunos pequenininhos, essas histórias. E, através dos desenhos, verificar o que eles, né, puderam aprender,
tá bom? E até mesmo observar se eles já sofreram ou se eles já fizeram bullying dentro da escola, tá? Mas não é um momento para repreender, é um momento da gente cuidar, ok? Cuidar daquele que a gente ama. Se está acontecendo o agressor, a vítima, ambos precisam ser amparados, cuidados, tá bom? O ensino médio, anos finais, também podem fazer essas atividades, pegando textos, rodas de conversa com os professores. Ah, mas a gente não está presencial, Débora. Não tem problema, meu querido professor, meu pai, minha mãe que estão me assistindo, vocês podem o quê? Pegar uma revista, um jornal, fazer uma pesquisa com seu filho, com seu aluno, através das redes sociais, né, da escola, né, através do aula em casa, aqui. Se não der tempo da nossa campanha digital hoje, eu vou ficar esperando essa campanha para o próximo programa, tá bom? Então, assim, o nosso querido aluno, independente da idade, ele também pode participar fazendo uma poesia, escrevendo uma frase bacana com relação a isso, né, nos cartazes, vídeos. Os meninos mais jovens, adolescentes, adoram vídeos na internet. Então, vamos elaborar esses vídeos para chamar a atenção, gente. Isso é tão bacana, vamos estimular vocês a fazer algo bacana nesse sentido, né? Talvez até surja aí um cineasta, né? Fazendo uns filmes bacanas, né? Então, a gente pode usar essas situações participando um na casa do outro, assim, no sentido de aula online. Pode ser, a gente pode gravar vários vídeos e fazer depois uma montagem. Tá bom, meu querido professor? Então, bora lá. Se for no caso, fundamental dos anos finais, a gente pode usar as cartolinas, né? Fazer colagem, recorte. Então, a gente pode utilizar cartolinas, tá bom? Podem passar para uma outra atividade sem problema nenhum, ok? Pode passar. Vamos lá. Olha, aqui a proposta é convidar os alunos, as alunas, tá bom? Para realizar a campanha digital para divulgar e prevenir o bullying. Isso exigirá dos nossos alunos mais informação, tá? Mais interação e refletir sobre o tema, né? A gente poderia utilizar, né, a situação das competências socioemocionais, né? A gente tem uma que a gente chama de empatia, amabilidade, que através da amabilidade nós temos a empatia. Isso vai refletir muito, se eu trabalhar a amabilidade com os meus alunos, né? Isso vai verificar que haverá um pensamento crítico. Será que se eu fizer isso com meu colega, se fosse eu iria gostar? Um tratamento de gentileza gera violência? Então, a gente pode começar a repensar em algumas atitudes que nós, alunos, podemos fazer com os nossos colegas. Ou os nossos professores podem auxiliar os nossos alunos a realizar esse tipo de campanha, tá bom? Então, como eu falei, isso exigirá do aluno mais informação, vai refletir sobre o assunto e elaborar mensagens para alcançar a comunidade. Que comunidade é essa? A comunidade na escola, a sua comunidade, onde você mora, tá bom? E esses meninos e meninas poderão se sentir muito mais comprometidos, porque é um trabalho que ele está realizando. É um trabalho que não necessariamente esteja longe da sua realidade, tá bom? Ele pode presenciar, ele pode ser a vítima, ele pode ser um agressor. Então, vamos estimular essas crianças. Se não tem, Débora, nenhum desses personagens, se eu não sou agressor, eu não sou a vítima, e eu nem também não sou espectador, não tem problema. É mais um motivo para a gente utilizar
os meios de comunicação da prevenção do bullying, tá bom? Bullying que gera também cyberbullying, tá bom? Então, algumas campanhas podem ser realizadas com a confecção grupal, como eu já falei, cartazes, pôsteres, tá bom? Na escola, a gente pode enviar para o professor, ele pode imprimir, ou o gestor também. Gestor, meu querido gestor, muito obrigada pela sua participação. Se o senhor também puder nos ajudar, deixar a sua escola linda e maravilhosa, né? Isso também vai ser lindo para aqueles alunos quando a gente puder retornar, tá bom? Só um aviso, tá bom? A publicação, enquanto a gente não retorna, a publicação nos blogs da escola, das crianças, usando esse blog como criação dessas crianças, estimulando mesmo o autoestudo, para essas crianças terem a finalidade, terem a oportunidade de pesquisar, tá bom? Aqui não tem nem certo nem errado. A forma de como você vai nos mostrar essa campanha não tem certo e errado. A gente só precisa verificar com vocês se deu para entender, se não deu para entender, o que a gente pode repetir, tá bom? E eu vou esperar. Essa campanha vai ser muito importante para estimular outros alunos a também participar, tá bom? Professores, obrigada pelo apoio de vocês. Eu sei que é uma jornada muito cansativa, né? Da capital, dos outros interiores. É com muita gratidão que eu agradeço o trabalho de vocês. Aos nossos alunos também pelo empenho, que às vezes não é fácil, né? Ter um aparelho para seguir as atividades, mas a gente tem aí o comandinho dos canais, né, que nos ajudam, tá bom? E não posso esquecer também daquele pai, da mãe, que sempre está ali com o seu filho, nos acompanhando da melhor forma possível, tá bom? Para vocês também não está sendo fácil, é um meio de aprendizado, porque são situações em que os pais precisam acompanhar os alunos, precisam imprimir, precisam ir na escola, precisam usar as mídias que não estavam acostumados a realizar, principalmente o celular. Às vezes, os pais só tinham a situação de ligar e receber mensagem, pronto. Agora tem que ligar, receber mensagem, participar de grupo de WhatsApp, né? Então, é um mundo, né, em que os pais, as mães, a maioria não estava acostumado com esse mundo tecnológico e agora se junta com seus filhos para poder melhor ajudá-lo nesse período de aprendizado. Muito obrigada a todos. Fico aqui nessa disposição de vocês, né? Qualquer dúvida que não conseguiu gerar aqui no chat hoje, a gente pode repetir no próximo encontro. Ok? Fico com vocês. Muito obrigada. Débora Marreiro, do Psicossocial. Obrigada.